Estou aqui para mais uma live do Hockey Porto. Eu sou o Rui Ganga, sou coach e hoje vou falar convosco sobre emoções. O que é isto das emoções? O que é que são emoções? Para que é que elas servem? Será possível gerir as emoções? Será possível passarmos a sentir o que nós queremos e só emoções muito boas? Será possível tirar melhor partido das nossas emoções? Será que fazemos asneiras por causa das emoções? Então, há muitas perguntas, muitas dúvidas. Quando eu lancei aquela pergunta no Instagram, tive algumas respostas interessantes e algumas a brincar. Mas aqui agora o mais importante é vocês participarem. Colocando aqui as vossas perguntas sobre as emoções e respondendo a algumas perguntas que eu vou fazendo para construirmos um raciocínio coletivo. E então eu vou fazer assim uma pequena introdução sobre o que é que são as emoções. E enquanto eu vou desejando boa noite ao pessoal, olá, boa noite a todos, boa noite a quem está a assistir. Que giro. É isso, tenho alunos aqui a assistir, amigos, pessoal do MAP. Perfeito, muito bem, está a ficar bonito. Então aproveitem para convidar os vossos amigos, não custa nada, vocês têm aí um botão para partilhar com os vossos amigos aqui no Instagram, nas redes sociais, por isso façam isso para a mensagem chegar mais longe, porque, primeira pergunta, é importante compreendermos o que estamos a sentir? É importante compreendermos as nossas emoções? Quantos de nós é que têm dificuldades em compreender efetivamente que emoção é que estão a sentir no momento? Ainda há pouco eu estava ao telefone com uma amiga e ela estava-me a falar sobre um projeto de vida que tem e do medo que sente desse projeto de vida. E é exatamente aí que está. Será que era medo? Será que é medo que ela está a sentir? Será que o que ela está a sentir não pode ser entusiasmo? Não pode ser vontade que as coisas se concretizem o mais rápido possível? Porque é medo. Então nós temos uma facilidade muito rápida de etiquetar o que sentimos como emoções. Contudo, as emoções, existem várias teorias. Há teorias que falam em 4, outras que falam em 5, outras que falam em 6. Mas eu gosto mais de falar da teoria que fala das 4 emoções básicas. Que tal e qual como as cores primárias, ao misturarmos, por exemplo, o amarelo e o azul, temos a cor verde. O mesmo acontece quando misturarmos as emoções primárias. Então essas emoções primárias são medo, raiva, tristeza e alegria. Então, emoções, por assim dizer, nós já temos 4. Nós sentimos medo, que nos paralisa, quando o nosso sistema diz não vais fazer alguma coisa perigosa, a tua vida está em risco, paralisa. Temos a raiva, que nos faz sair do sítio que nos está a magoar, que nos faz ter energia para sair. Temos a alegria, que nos faz sentir vontade de continuar, aquela coisa que sentimos quando estamos satisfeitos e aquilo é para voltar a fazer, e é para repetir, e é para fazer mais vezes. E temos a tristeza, quando algo acontece e sentimos que não está no nosso controlo e precisamos de refletir. Então o objetivo da tristeza é a reflexão. Então, cada uma das 4 emoções tem uma função. Medo para te proteger, raiva para te tirar do sítio que te magoa, tristeza para te fazer refletir e alegria para reforçar algo de positivo que aconteceu na tua vida e o teu sistema dá aquele feedback positivo fazendo-te sentir alegria. Mas eu estou a falar de emoções. As emoções diferem dos sentimentos. Existe esta confusão por causa da linguística portuguesa, mas emoções diferem dos sentimentos porque quando passamos a racionalizar, nós passamos a dizer que sentimos algo. Então, a partir daí, passa a ser um sentimento que persiste sempre que continuamos a alimentá-lo. Por exemplo, eu estou triste. Alguma coisa aconteceu na minha vida que me fez sentir tristeza. Contudo, eu só continuo a sentir o sentimento da tristeza, que deixou de ser a emoção, quando eu continuo a alimentar aquele pensamento que me deixa triste. Quando eu continuo a pensar na mesma coisa. Contudo, a emoção de tristeza foi aquilo que veio de fora e que o nosso sistema ganhou consciência, mas que primeiro entrou através do inconsciente. Portanto, uma emoção é o que vem de fora para dentro, alguma coisa externa aconteceu que nos fez
compreender, o nosso sistema compreendeu e gerou a tal emoção, tristeza, raiva, alegria ou medo, e nós a partir daí ganhamos consciência do que estamos a sentir e fazemos algo com isso. Fazemos algo com isso de acordo com o significado e com as crenças que nós temos associadas àquela emoção. Mas então, dando um passo atrás, o que é que são sentimentos? Sentimentos são pensamentos que nos fazem sentir coisas. Vamos imaginar, ansiedade. O que é a ansiedade? É um sentimento ou é uma emoção? Digam-me lá. Ansiedade. E eu respondendo, é isso mesmo, respondendo, ansiedade é um sentimento. Porque nós só estamos ansiosos quando estamos a pensar em alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Alguém aqui fica ansioso com alguma coisa que aconteceu no passado? Não, porque não vai voltar a acontecer, já ficou no passado. Mas sempre que estamos a acreditar que alguma coisa pode acontecer no futuro, aí nós estamos a sentir um sentimento chamado ansiedade. E dentro do nosso sistema, nós sentimos as tais emoções combinadas. Portanto, o facto de estarmos a pensar em algo que vai acontecer no futuro faz-nos sentir uma das 4 emoções básicas. Então, o sentimento é como se fosse uma cor secundária, e sendo que as emoções básicas aqui são, vamos pensar, se eu estou a sentir ansiedade, se calhar estou a sentir medo do que pode vir a acontecer e tristeza porque sinto que não consigo controlar o que venha a acontecer no futuro. Então a ansiedade não é mais do que medo e tristeza juntos. E ao termos ansiedade, nós estamos a boicotar o nosso próprio sistema. Nós estamos a dizer a nós próprios, ao nosso sistema, resolve agora um problema que ainda não existe, resolve agora um problema que vai acontecer no futuro. Então, muitas pessoas acreditam que são ansiosas. Quem é que aqui tem o hábito de dizer, eu sou muito ansioso? Há aqui pessoas que são muito ansiosas. Há aqui pessoas que são muito futuristas, que vivem neste tal futuro. Tem aqui pessoal a querer participar, deixa cá ver. Muito bem. Eu vou aceitar aqui a participação. A Diana levantou a mão a dizer que é ansiosa, mas a Diana já vai fazer o mapa, portanto ela vai compreender a diferença do que é ser ansiosa. A diferença do que é viver planeando o futuro, mas sem sentir a ansiedade desse futuro. Porque é possível nós planearmos o futuro sem deixar que as emoções se saiam descontroladas e passemos a viver no modo de ansiedade. Porque, notem, quando estamos a viver em ansiedade, estamos a viver com medo do futuro e estamos a viver com tristeza em relação às coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Será que elas vão mesmo acontecer? Então, nós lá no mapa temos uma partilha que dizemos que, neste caso é a Ana Antunes, lá no treino, partilha connosco que a maioria dos nossos problemas, acho que o número é 97% ou 98% dos nossos problemas, vão ser resolvidos sozinhos. Portanto, faz sentido estarmos a... Não, 98% dos problemas não existem, são só na nossa cabeça. Quando chegamos lá, afinal, não era um problema. Desses 2%, 1% vão se resolver sozinhos e só temos que dar atenção realmente a um outro 1% que talvez não dependa necessariamente da nossa ação. Então, o mais importante aqui é compreender que viver ansioso não é normal. Viver com medo não é normal. Viver triste também não é normal. Estas emoções, no caso, por exemplo, a tristeza, eu gosto de comparar com a febre. Quando nós sentimos tristeza, significa que o nosso sistema, aqui a nossa estrutura mental, eu diria o nosso inconsciente, encontrou aqui algo com o qual se está a preocupar. Algo que sente que ainda não tem uma resposta que está alinhada com os seus objetivos, com os seus interesses, com as suas necessidades. Então, o nosso sistema lança um sinal de alerta na forma... O nosso sistema inconsciente lança um sinal de alerta na forma de emoção, de tristeza, e o grande objetivo dessa emoção é nós pararmos um bocadinho e pensarmos, mas o que é que a maior parte das pessoas quando está triste faz? É isso mesmo. Toma um medicamento, a tristeza passa e continua a vidinha. Será que isto vai funcionar
funcionar durante muito tempo? É que é exatamente esse o padrão. Muitas pessoas acabam por acumular tristezas e eu li num livro do Augusto Curie sobre as emoções, sobre ser feliz, e nesse livro do Augusto Curie ele falava sobre o ser humano ser um saco de lixo de emoções. Então vamos pensar um bocadinho. Quem é que aqui sabe alimentar emoções positivas? E aqui eu estou a partir do princípio que as emoções podem ser positivas ou negativas. Mas vamos pensar. O que é que são emoções positivas e o que é que são emoções negativas? Alguém aí quer partilhar comigo? Quer participar aqui? Deixa eu ver se eu já tenho aqui o Filipe. Eu convidei aqui o Filipe a participar. Deixa eu cá ver. 97% não são nada. Dos 3%, 2 resolvem-se sozinhos. É exatamente. Pronto. Estava a dizer de cabeça, Ana. Não sabia exatamente como dizias no treino, mas efetivamente é isso. E foi uma das grandes aprendizagens quando eu fiz o meu mapa. Eu estava sempre preocupado contigo. Eu estava preocupado com o dinheiro que eu não tinha. Eu estava preocupado com o trabalho que eu não tinha. A única coisa que eu acabava por fazer é, com tanta preocupação, não passava à ação. Não tomava decisões. E toda a gente sabe, quando estamos tristes, conseguimos dar o nosso melhor. Então, respondam-me aí. Quando vocês se sentem tristes, conseguem dar o vosso melhor? Não conseguem porque o vosso sistema está literalmente a mostrar-vos que a tristeza abranda. Então, deixem-me voltar aqui um bocadinho ao fio à meada de umas coisas que eu tinha aqui anotadas que gostava muito, muito de dizer. Estas 4 emoções, 2 delas colocam-nos em ação e outras 2 delas paralisam-nos. Então, lançada esta pergunta, quais destas emoções, tristeza, raiva, alegria e medo, quais destas são as 2 que nos paralisam? Alguém aí sabe dizer quais são as 2 emoções que paralisam? Deixa cá ver então os comentários do pessoal. Enquanto me dizem quais são as 2 emoções que paralisam. Isso. O Pedro Seixas diz que por vezes digo estou ansioso. É um momento. Estamos ansiosos, acontece. Os nossos pensamentos levam-nos para um sítio que nos gera um sentimento de ansiedade. Estas 2 emoções combinadas. Medo e tristeza. Mas nós só continuamos a sentir a ansiedade se não fizermos nada em relação a isso. Então, dou aqui a ler os comentários, que esta é a parte mais difícil dos lives, é ter comentários. Quero muito acompanhar os vossos comentários. Ainda hoje realizei um objetivo e senti muita alegria por ter conseguido, disse o Luís Pires. Exatamente, e esse objetivo estava planeado, provavelmente era um objetivo teu, e no momento em que tu concretizas um objetivo teu, tu sentes alegria. Isso é o teu sistema a dizer. Luís, continua a desafiar-te, continua a definir objetivos, continua a concretizar objetivos teus, porque essa é a forma de sentirmos alegria. Então, aqui muitos do pessoal a dizer que a ansiedade é um sentimento, está certo. Mais coisas aqui que me disseram. Boa noite, Judite. Olá, Diana. Estou aqui a dizer boa noite ao pessoal que me disse boa noite. E pronto. Então, acho que já li tudo que eu tinha aqui para ler para trás. Avançando. A pergunta que eu tinha feito foi se... Peraí, já me esqueci um bocado. Eu hoje estou com muito sono. Tive um dia desafiante, mas não quis estar a desmarcar esta live. Então, as 2 emoções que nos paralisam são o medo e a tristeza. Então, se são emoções que nos paralisam, o que é que acham que acontece quando nós queremos conquistar o mundo, mas só sentimos medo e tristeza? Efetivamente não está compatível com os nossos objetivos. Então, quais são as outras 2 emoções que nos metem em ação? São exatamente, o Ângelo acertou, medo e tristeza para paralisar. Mas agora, emoções que nos metem em ação, aquelas emoções que nos fazem conquistar os nossos objetivos, que nos fazem sair da zona de conforto, alegria e raiva. Exatamente, Luís. Então, e a Paula também. Muito bem. Quem fez o mapa sabe que é raiva e alegria. Boa. Mas quem não fez o mapa sabia que era raiva e alegria? Desculpa, eu vou ter que ver que vou ficar com tosse. Mas então, raiva e alegria são as emoções que nós precisamos de usar para ir na direção dos nossos sonhos e para ir na direção dos nossos objetivos. Então,
O que é que acontece aos nossos objetivos quando nós olhamos para a nossa lista de objetivos e o que sentimos é medo e tristeza? Acham que vão chegar lá? Então eu olho para a minha lista de objetivos. Não, isto é impossível. 2. Tenho medo de conseguir fazer isto. Acham que os vossos objetivos se vão concretizar? Então, muitas das vezes nós temos objetivos que nos fazem sentir estas emoções. Já pensaram por que é que sentem essas emoções em determinados objetivos? Por exemplo, quando pensam em dinheiro, quando pensam numa quantia de dinheiro, pensam que não vão conseguir conquistar aquela quantia de dinheiro, é que vão estar exatamente tão certos quando acreditam que não vão conseguir, como quando acreditam que vão conseguir. E essa é a diferença, é que nós, através das emoções, construímos a nossa realidade. E, e essa é a única verdade que eu conheço. Há uns anos atrás, eu tinha muitas crenças limitantes associadas ao dinheiro. E já era eu fotógrafo, já tinha a minha profissão de sonho, porque tinha batalhado muito e conseguido coisas que até então eu já ia considerando impossível. Mas a verdade é que continuava a sofrer demasiado com os meus sonhos. E eu colocava os meus projetos em prática, mas eu continuava a sofrer muito, porque eu continuava a sentir muito medo de falhar. Quem é que aí também sente medo de falhar? E agora façam aí deem aí as vossas respostas em relação ao medo de falhar. Quem é que aí tem medo de falhar? Olá, Renata, bem-vinda! Para quem não sabia que vinha, estou muito feliz por ver que estás cá. Então, a Bia diz, é possível tudo, basta acreditar. O Luís diz, por vezes passamos por isso. Estava a falar de certeza das emoções. Rui, o nível emocional pode coincidir ou não os objetivos pretendidos. É isso mesmo. E é aí que eu quero chegar, porque o nível emocional, as emoções que a nossa lista de objetivos gera em nós, vão determinar se nós vamos atrás deles ou não. Porque quando nós vemos ali um objetivo e sentimos medo, o nosso sistema vai travar, vai parar, vai nos impedir de irmos atrás dos nossos objetivos. E notem, tudo isto funciona de uma forma muito inconsciente. Quando uma porta bate e vocês se assustam, vocês assustaram-se porquê? Foi porque a porta bateu. Mas primeiro vocês assustaram-se e depois é que realmente compreenderam que a porta tinha batido. Então o nosso sistema funciona sempre assim. O nosso inconsciente vai sempre reagir mais rápido, vai nos fazer sentir emoções mais rápido e nós depois precisamos de racionalizar sobre elas. E as emoções que nós sentimos estão alinhadas com a nossa estrutura de crenças. Eu estava então a dizer que eu, há uns anos atrás, antes de ter feito o meu treino de inteligência emocional, eu tinha muito medo de falhar, tinha muito medo de que o meu negócio não desse certo e adivinhem o que estava a acontecer. Eu estava a falhar e o meu negócio não estava a dar certo. E não estava a dar certo porquê? Eu vim a perceber, depois de fazer o treino, que eu tinha muitas crenças limitantes associadas ao dinheiro. Essas crenças limitantes faziam com que eu não conseguisse acreditar que iria conseguir vender o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu precisava de vender o meu trabalho. Então, esta combinação de uma coisa que eu precisava e de uma coisa que eu acreditava não baterem certo, fazia com que o meu preço fosse demasiado baixo. Eu vendia com medo. E ao vender com medo, eu estava a travar o meu próprio negócio. Porque estava a vender muito mais barato do que eu poderia vender para ser economicamente um negócio viável. E então, quando eu fiz o meu treino, que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, o que aconteceu foi que eu trouxe a consciência de que viver com as minhas crenças desalinhadas com os meus objetivos é fonte de tristeza e de medo. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender quando fazemos uma lista de objetivos é compreender porquê que eles nos fazem sentir aquelas emoções. Se vocês sentem alegria, se vocês sentem raiva porque precisam muito e sentem aquela vontade, aquela energia de ir atrás, então estão no caminho certo. E podem usar a raiva de forma correta para dar-vos energia na direção dos vossos objetivos. Mas se o que vocês sentem é medo de falhar, se o que vocês sentem é medo, é tristeza, porque precisam tanto, e se aquilo acontecesse, mas aquilo é difícil de acontecer, e sentem tristeza, então a fórmula é darem a volta à forma como têm programadas as vossas emoções. E é aí que entra o MAP.
O MAP é um treino de inteligência emocional baseado em programação neurolinguística e o grande objetivo do MAP é programarem essas emoções, programarem as vossas crenças, programarem os vossos objetivos e lá dentro do treino têm esta oportunidade de alinhar as vossas crenças com os vossos objetivos para que as coisas realmente sigam no caminho dos vossos sonhos. Eu estava à espera aqui de um convidado, deixa cá ver se o Filipe entretanto já chegou. Filipe, se me estás a ver, carrega aí no botão. Se não, pessoal que queira participar comigo aqui numa curtinha conversa, está convidado a entrar, a pedir aqui para participar e eu aceito a participação. Deixa cá ver que eu tinha aqui o Filipe. Filipe. Vou convidar aqui o Filipe. Deixa cá ver se o Filipe aceita. Mas enquanto o Filipe vai aceitando... Ah, boa. Já está. Já não faço pergunta nenhuma. Então, Filipe, estás bom? Tudo bem? Obrigada por aceitares o meu convite. Estamos então aqui a falar de emoções. Estavas a acompanhar, que eu reparei, certo? Sim. Estava a acompanhar. Pronto. Então, tu já fizeste o MAP. Eu convidei-te por isso, porque já temos este background, isto em comum. Fizemos o treino de inteligência emocional chamado MAP. Diz-me uma coisa. A tua visão de como tu vias o que eram emoções mudou com teres feito o treino? Claro que sim, mudou. Ver as minhas emoções e as emoções dos outros também. Não só as minhas. Estar mais atento às dos outros. Ou consegues fazer uma comparação? Tipo, para mim, antes do treino, emoções significava isto e agora é diferente. O quê? O que é que era diferente? O que é que mudou? Principalmente no medo. Muitas vezes pensava no medo de não ser... O medo das coisas não acontecerem, não acabava por não fazer porque pensava que as outras pessoas não iam estar na mesma frequência que eu e que não ia acontecer se eu fizesse sozinho. Hoje já não penso assim. Muito bem. Sabes, no meu treino, a emoção que eu aprendi a reconhecer em mim foi a raiva. Porque eu era daquelas pessoas que acreditava que nunca tinha sentido raiva de ninguém. Porque para mim, viraste a câmara, para mim, sentir raiva era uma coisa que fazia de mim uma pessoa que eu não queria ser. Então, uma pessoa que sente raiva, para mim, era uma pessoa que não, sei lá, não merecia o céu, alinhado com as crenças que eu tinha mais no antigamente. Então, Também tive algumas experiências nessa parte da raiva, porque não no mesmo sentido que tu, mas no sentido eu nunca sentia raiva por ninguém, ou não demonstrava raiva por certas situações e nunca sabia onde é que a punha, não é? Era sempre uma pessoa extremamente calma, ou parecia calma perante os outros. E na situação da raiva depois percebi que a colocava dentro de mim, em vez de puxá-la para quem devia puxar, ou em decisões que devia pô-la. por isso é que o Augusto Curie, que é acho que ele é psicólogo, agora não me quero estar a enganar, mas acho que sim, quase é professor e psicólogo, acho que é isso. Ele lá no livro sobre emoções, ele fala sobre sermos um saco de lixo de emoções, porque a maioria das pessoas acaba por lidar com as emoções da forma que foi ensinado, da forma que viu os pais, que viu os avós, que viu os tios, que viu os primos, que viu os amigos a lidarem com as emoções. E se eles estão vivos e resultou com eles, então vai resultar comigo. Mas é exatamente por isso que nós vemos pessoas a terem muito sucesso na vida quando os pais também tiveram sucesso, porque a forma como eles lidam com as emoções estão alinhadas. Ou seja, os pais ensinaram os filhos a lidar com as emoções daquela maneira. Eu não estou a dizer que é a forma certa, mas o resultado das nossas emoções nós conseguimos ver na nossa vida. Se não temos a vida que queremos viver, muito provavelmente estamos a usar as emoções da forma errada. Eu faço esta comparação meio parva com o Harry Potter. Se nós pegarmos numa varinha mágica no filme do Harry Potter, logo no início do filme, e ele já sabe dizer as palavras, já leu o livro, já sabe dizer as palavras, mas se ele disser as palavras apenas, não tem significado, não tem energia. O que dá energia à nossa vida, o que dá energia aos significados da nossa vida, são as nossas emoções. Por isso, quando nós sentimos medo de algo, nós estamos a paralisar aquilo pelo qual sentimos medo. Quando nós sentimos medo de uma coisa que queremos que aconteça, nós estamos inconscientemente a travar e a paralisar essa coisa de acontecer. E este é o poder que as emoções têm na nossa vida. No caso da raiva,
eu aprendi a usar a raiva de uma forma muito positiva. Porque eu estava numa fase, quando eu fiz o meu treino, estava numa fase muito má em várias áreas, principalmente financeiramente. E uma das coisas que eu aprendi a usar a raiva foi a usar a raiva para acordar cedo. Então, eu deitava-me à noite e pensava, para mim próprio, eu queria assim um mecanismo do género, que vida é que tu queres ter amanhã? Acordar, que horas é que tu tens que acordar para teres a vida que tu queres ter amanhã? Se ficares na cama até às 10 porque estás triste e deprimido e cansado, vais conseguir essa vida? Então, eu de alguma maneira provocava esta dor emocional em mim por causa da frustração da vida que eu estava a viver, e foi assim que depois de eu ter feito o treino, eu consegui usar a raiva para acordar de manhã. E aos poucos, essa raiva, pela concretização dos objetivos que eu estava a traçar e que eu estava a conseguir com a energia da raiva conquistar, eu passei a sentir uma coisa nova, que naquela altura era muito rara para mim, que era a alegria. E Então, assim condicionavas a tua ação, sempre. e assim eu repeti, eu programei um novo comportamento e eu continuei a repetir esse comportamento. Para Eu tu. gostava de que o pessoal aqui comentasse se isto que eu acabei de dizer sobre usar a raiva faz sentido para vocês. Porque até pode não fazer sentido, porque lá está, eu fiz o map, o Filipe fez o map, mas para quem não fez o map pode não fazer sentido nenhum. E que cambada de malucos, que é que eles estão a dizer ali? Eu não sinto raiva. Como é que eu posso usar uma coisa que eu não sinto? Está tudo certo. Esta é a nossa opinião. Contudo, voltando aqui ao Filipe, de que maneira é que esta nova forma, esta nova visão de forma de lidar com as emoções te ajudou desde que fizeste o treino? Há quanto tempo é que fizeste o treino? Ajuda-me só aqui para dar um contexto. 3, 4 meses, 3, 4 meses. por aí. E desde então, este teu conhecimento, este novo conceito de inteligência emocional entrando na tua vida, de que maneira, que impactos é que tu já sentiste até agora? Olha, desde o impacto pessoal primeiro, não é? Mas maioritariamente profissional. Acho que teve um impacto muito maior. Profissionalmente consigo liderar muito mais facilmente. Consigo. Acho que alguém que não tenha algum conhecimento de inteligência emocional não consegue liderar uma equipa pequena, grande, média, quantas pessoas tiveram? Uma, duas, três, quatro. Acho que sem isso hoje não consegue ser um grande líder. E nessa parte eu senti uma diferença abismal. Muito bem. Então, eu gosto também de aproveitar as tuas palavras e partilhar o que aconteceu comigo. Eu, na altura, trabalhava praticamente sozinho. Neste momento, tenho uma equipa de pessoal que trabalha comigo, já somos 5. Toda a gente fez o map. Toda a gente aqui na minha equipa já fez o treino. Porque para mim fazia sentido que toda a gente compreendesse porque é que às vezes o Rui está tão calmo. Porque para mim passou a ser muito mais importante o resultado do que o meu próprio ego. Portanto, há situações em que nós temos que programar-nos para não nos deixarmos magoar por coisas que não precisavam de magoar. Quantas das vezes na vida nós estamos programados para que tudo nos doa? E se tudo nos dói, isso vai estar no nosso caminho para nós conquistarmos os nossos objetivos. Porque ao fim e ao cabo, viver dói. Ponto. Existir dói. Vai sempre haver alguém à nossa frente, vai sempre haver alguém que nos diz alguma coisa que nós não gostamos de ouvir. Mas agora, a forma como nós estamos programados para lidar com essas coisas é que muda. Tu sentes que deixaste algum lixo emocional quando terminaste o treino? Deixaste esse lixo no mapa? Foi importante para ti? Foi muito importante, claro que deixei. Toda a gente que faz o mapa deixa lixo. Mas estavas a contar que isso acontecesse? É que quando eu fui fazer o meu treino, eu não fazia a mínima ideia. Estavas a contar deixar esse lixo emocional lá no treino e vir com outro tipo de recursos para colocar em prática? Não estava a contar porque não fazia a mínima ideia do que é que ia fazer. Nem fazia ideia da intensidade que queria ser. Mas deixei lá bastante lixo. Essa palavra intensidade cria uma emoção em algumas pessoas chamada medo. Porque mas é intenso, querem coisas levezinhas. Coisas que não cansam, nem... Mas a vida não é levezinha. A vida não é levezinha, por isso não pode, o treino também não pode ser levezinho. É intenso. Imagina que vais ao médico. Olha, eu tenho aqui 2 medicamentos. Um é muito levezinho e o outro é intenso. Ambos são para o seu desafio. O levezinho resolve levezinho, mas o intenso resolve. O que é que tu preferias? O intenso ou o levezinho?
O intenso, sem dúvida. Sem Cria um dúvida. impacto, cria um impacto muito maior. Não, Porque sem dúvida. mas lá está, da forma como somos programados inconscientemente, muitas das vezes queremos manter o conforto, o miminho da nossa zona de conforto, e é preciso este tipo de intensidade para haver realmente transformação. E efetivamente o mapa é muito intenso, é um treino de inteligência emocional vivencial. Portanto, nós, quando estamos lá no treino, o que fazemos é viver as nossas emoções. E viver as emoções é uma coisa intensa, é uma coisa que, para muitas pessoas que estão a assistir, viver as emoções é uma coisa que mete medo. E, Sim. e às vezes esse é o motivo para as pessoas não tomarem uma decisão. E eu tenho uma amiga que acabou de se inscrever no treino há umas horas atrás. Se calhar ela está a assistir, não sei, talvez ela vá ver a gravação. E uma das coisas que ela partilhou comigo foi: Rui, eu já decidi há uns meses atrás, mas eu ainda não tive coragem de preencher o formulário de inscrição. E eu, pô, como é que é possível? Como é que é possível? Quantas coisas na vida alguém que tem medo e paralisa tanto com o medo está a desperdiçar? Porque o mapa é um reflexo do que acontece na nossa vida cá fora. Portanto, nós lá no treino vemos um reflexo da vida cá fora. E nesse reflexo nós vamos perceber que crenças, que valores, que significados é que nós temos que mudar para viver uma vida diferente cá fora. Tu sentes que... A Mara diz aqui, diz bem, quem vive na zona de conforto não vive, não progride. É verdade, sobrevive. Apenas. sobrevive. É isso. Sem dúvida. Obrigado É pela tua mesmo isso. participação, Mara. Eu estava mesmo então a perguntar-te, eu já vou ler aqui os comentários enquanto tu falas. Os teus significados mudaram? A tua forma de ver o mundo mudou? O que é que mudou? Ajuda-nos a compreender. A forma de ver o mundo mudou, a forma de ouvir o mundo mudou. Vejo com muito mais clareza e estou muito mais atento aos pormenores do que ao que estava antes. Consigo perceber até a parte emocional dos outros e estar atento à parte emocional dos outros, sem dúvida. E isso é importante porque tu trabalhas com uma máquina fotográfica, é uma máquina, para quem trabalha com pessoas tem que estar atento às emoções das pessoas. Não são máquinas, não é? E temos que estar atentos que eles nem todos os dias estão bem e como diz aqui o Pedro, tem alturas. Há alturas que estão bem, outras vezes nós temos que estar atentos a essa parte para poder tirar o melhor deles. E estando todos alinhados, os resultados vão aparecer. É isso mesmo. E agora tu falas, eu como fotógrafo também melhorei muito porque ao trabalhar em inteligência emocional, e uma das características é a empatia, ao trabalhar em empatia e dar o significado correto à palavra empatia, permitiu-me compreender melhor, como tu estás sempre a dizer, porque trabalhas com uma equipa, compreender melhor o que os outros estão a sentir, mas também como ajudar os outros a mudar o que estão a sentir. Sim. Então, eu como fotógrafo, eu percebi que certas palavras, que certas atitudes, enquanto fotógrafo, deixavam os clientes mais ansiosos em relação ao resultado da fotografia e que a única forma de conseguir o resultado era fazê-los felizes primeiro. Então, fazer fotografias passou a ser a coisa menos importante na ação fotográfica. Exato. Passou a ser muito mais importante conversar com eles, compreender o que é que eles gostam, compreender o que é que os faz sentir felizes e ao fazê-los simplesmente recordar coisas que estão apaixonados, normalmente no meu caso, estão a planear o casamento, e há sempre aquele detalhe do casamento que as pessoas estão especialmente entusiasmadas, e quando elas começam a falar desse detalhe, eu começo a tirar fotos. Porque a cara sorri, porque as expressões se tornam verdadeiras. E então, faz sentido o que eu estou a dizer, não faz, Filipe? Ou seja, ter empatia faz todo sentido para termos melhores resultados. A Mara está a dizer, eu estive meio ano para me decidir, medo. Ok, esta minha amiga não demorou tanto, não demorou meio ano, e eu demorei quase meio ano também a decidir-me fazer o mapa. E arrependi-me lá no treino, depois deixei de pensar no passado, mas lá no treino arrependi-me de cada dia que eu adiei o mapa. Porque, efetivamente, depois de eu ter feito o treino, a minha vida começou, efetivamente, a mudar no sentido do que eu queria. Mas então havia aqui um comentário que agora perdi um bocadinho a meada. Esperar é um desperdício de tempo. É exatamente o que estamos a dizer, Judite. Obrigado pela tua partilha. Porque esperar para fazer alguma coisa que já sentimos que vai mudar a nossa vida, vamos esperar pelo quê? Pelo momento ideal? Será que o momento ideal vai chegar? Não existe. A vida é uma folhinha de papel, ela rasga-se e acaba assim do nada.
Portanto, para mim, esperar é só pelas coisas que eu não consigo tomar a decisão hoje. Que eu não consigo ou que eu não posso. Como, por exemplo, eu no meu projeto de vida tenho alguns objetivos que eu simplesmente não consigo agora ir à gráfica e imprimir o projeto. Então eu Claro. tenho que desenvolver o projeto, mas eu já estou a desenvolver esse projeto. E esse é o cuidado que todos temos que ter. Mas voltando então aqui às emoções e à tua experiência de ter feito o MAP. Tu fizeste o MAP antes da tua mulher que fez logo a seguir. Sim. Mas antes de teres feito o MAP, tiveste um mês em casa, tu tendo feito o MAP e a tua mulher não tinha feito o MAP, muito curiosa, e a pensar, quem é este? Foi mesmo Conta-me lá. isso que aconteceu. Foi mesmo isso que aconteceu. Eu- E acontecendo isso, ela disse: eu tenho que ir lá perceber o que é que se passa porque tenho outro homem em casa, não é? E não estava na mesma frequência que eu, então teve que procurar estar na mesma frequência e foi fazer, um bocado por curiosidade também, não é? Mas agora estamos com a mesma frequência. Mas foi interessante esse mês foi muito interessante. A primeira semana foi mais surpresa para ela, não é? Que ela não percebia muito bem o que é que se estava a passar ou o que é que se tinha passado. Mas depois levou com um impacto igual ao que eu levei e percebeu. Se ela tivesse aí, eu gostava de lhe perguntar se ela se voltou a apaixonar pelo homem novo que Acho, chegou a casa. acho que ela está a escrever um comentário. Ela está a assistir, perfeito. Então diz-me, Sandra, se voltaste a apaixonar pelo homem que chegou a casa depois do MAP, porque efetivamente uma pessoa que quando volta do MAP volta com uma carrada de cascas que deixou lá. Portanto, nós voltamos com lifting de sorriso. Um E lifting. não Um é? Que este lifting emocional. Um lifting sorriso novo. emocional. A Sandra, que é a esposa do Filipe, está a dizer: quis beber do mesmo, tinha de ser. Muito bem, mas a Sandra, partilha mesmo que seja por texto. Qual foi aquela coisa que tu notaste que estava diferente nele? Para as esposas de maridos desafiantes que estão a assistir perceberem que tipo de marido podem receber quando voltarem de treino. Eu já vou falar um bocadinho mais do treino. Só estou aqui a ver os comentários muito rápido. Então, o Ângelo estava a dizer muito impacto. Nossa, foi muito impactante nesse primeiro mês. E esse primeiro mês e continua a ser. A diferença é que há aquele impacto inicial de uma transformação muito grande, porque no mapa acabámos por definir objetivos, que tomámos decisões que nunca tivemos coragem de tomar na nossa vida, mas que sempre foram importantes para nós. E habituar-nos a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de ação, é diferente. Tu tomaste assim, alguma decisão importante depois de ter feito o treino? Tomei algumas, mas eu acho que o treino tem um forte impacto, não é? Uhum. Acaba no domingo, trazemos aquelas cascas por causa do impacto e de tudo o que foi, mas eu acho que o treino começa nesse domingo. Acho que com o passar do tempo eu estou a perceber que o treino começa nesse domingo, não acaba nesse domingo. Exatamente. O treino de MAP começa quando termina, porque tu trazes lá as ferramentas e tu colocas as ferramentas em prática. Mas na prática tu és treinado a usar as ferramentas é no MAP. Sim. Tu depois continuas o teu treino colocando as ferramentas em prática. Então, está aqui a Sandra a dizer que já era apaixonada pelo Filipe, mas ficou extremamente, suponho que é apaixonada que aquele ícone, aquele emoji significa. E então o que tu notaste mais diferença, Sandra, foi a calma dele. A calma, então, a calma é porque já era importante para ti ver o Filipe mais calmo. E a Ana diz: o Filipe está a ficar babado com o testemunho da Sandra. Até eu estou a ficar babado, não é? A ter amigos assim é incrível. E já que eu estou a falar em amigos, uma das coisas que eu mais amei no treino, porque eu trabalhava sozinho e era uma pessoa que se isolava muito da sociedade, digamos assim, eu digo que era meio antissocial, eu vivia para o trabalho e para a família. O MAP traz-me amigos, que é uma coisa que eu acho que nunca tinha tido coragem de fazer, e o facto de eu nunca ter tido coragem de fazer e de alimentar amizades fazia com que eu me sentisse cada vez mais isolado. E hoje percebo, por ter-me tantos amigos, literalmente o meu casamento com 120 convidados, desculpem, foram 70 amigos ou uma coisa assim. Por isso,
Estou rodeado de amigos e a grande maioria desses amigos eu fiz quando fiz o treino. Como é que foi para ti? Já era fácil para ti fazer amigos, Filipe? Foi importante fazer amigos no MAP? Hum, fiz. São. Como é que é de explicar isto? Era fácil fazer amigos, mas aquele amigo a sério não fazia muito facilmente. E consegui ter amigos verdadeiros a partir do mapa e ver a amizade de outra forma. Isso mudou, sem dúvida. Mas já tinha alguma facilidade, mas não desta forma. Uhum. Não de aprofundar as relações como tu aprofundas depois de fazer o treino. É exatamente, isso? exatamente. Porque tu sais de lá com a capacidade de confiar. Porque confiar não é confiar que a outra pessoa não te vai fazer mal. É confiar que Sim. és capaz de dar a volta caso alguma coisa aconteça que está fora do teu controle. E é daí que vem a autoconfiança, que foi uma das minhas grandes aprendizagens quando fiz o treino. Porque por muitas pessoas, elas têm medo porque têm medo de perder o controle. Mas quando tu percebes que tens todos os recursos para recuperar o controle de uma situação que se descontrolou, aí tu deixas de viver esse medo tão intensamente. Faz sentido para ti? Completamente. Então, estou aqui só a ler mais alguns testemunhos, de baixo para cima. Concordo com o Filipe. Amigos verdadeiros são poucos. Sandra diz qualquer coisa de incrível, aconselho a todos mesmo. Se fosse o meu alcance, eu obrigava toda a gente a fazer um mapa. Meu Deus, como é bom para o nosso crescimento pessoal e não só. Muito bem, deixa-me por aqui. Estou agora ali de baixo para cima. Eu levei 7 meses a ir fazer o treino, disse o Pedro Seixas. E já fez em 2017. Olhem, eu ganharia 7 meses onde estaria agora. Muito à frente do que sou hoje. E eu sei que sim, eu sinto o mesmo. Mas ainda assim, não vale a pena olhar para o passado, o que importa é a decisão que tomamos. Paula Maciel, quando estávamos a falar dos amigos, disse: é verdade, Rui, tenho tantas saudades deles, dos amigos que fez no MAP, portanto, provavelmente da turma. É isso, Paula? E, então, a Mara diz: eu quero e eu posso ser consigo, acho, estamos muito mais certos e confiantes destas palavras. Exatamente. É uma espécie de lema que nós trazemos do MAP, que até trazemos numa pulseirinha. Tens a tua, por acaso? Não sei, eu não tenho, porque eu não costumo andar com pulseiras. Tens? Mostra aí. Então, eu quero e eu posso ser consigo, é o que está escrito na pulseirinha de borracha, que faz parte de uma das dinâmicas do treino. Por isso, quem vai fazer o MAP, que está aí a assistir, diz eu. Quem já está inscrito no próximo MAP. Quem não está inscrito e quer fazer o MAP, também pode dizer eu, porque eu posso partilhar mais informações. A live está a ser incrível. Eu quero agradecer ao Filipe pela partilha. Filipe, muito obrigado pela tua presença. Eu só quero explicar aqui um bocadinho, porque nós estamos aqui, eu estou a notar que temos aqui bastantes pessoas a assistir que podem não saber o que é o MAP e estão curiosas, certamente. A melhor forma de tirarem dúvidas é perguntarem aqui nas mensagens privadas do OK Porto, e eu ou a Ana Antunes vamos estar aqui para responder, ou alguém da equipa. Mas, resumidamente, o MAP é um treino de inteligência emocional que são 3 dias num hotel. Na prática, começa na sexta-feira às 19h29 e termina no domingo por volta das 18, 19 horas. O treino acontece num ambiente de hotel, portanto, já está tudo incluído no valor do treino, dormidas, refeições, e o grande objetivo é que as pessoas cheguem lá com os seus próprios desafios, com as suas próprias ambições, com as suas expectativas e percebam como podem transformar as suas vidas e viver a vida dos seus sonhos. E eu já fiz o meu treino, faz agora em fevereiro, no próximo treino faz 7 anos é que eu fiz o meu treino, também é um número bonito, portanto eu já fiz o meu treino há 7 anos. Estou muito grato à Ana Antunes por ter partilhado comigo o treino de inteligência emocional. Ela que insistiu algumas vezes, porque senão eu não teria feito o treino e fazer o treino. Há pessoas dos meus contactos pessoais que sabem que eu insisti com elas para fazerem o treino porque eu tenho este sentimento de gratidão porque a Ana não desistiu de mim. Então eu também decidi não desistir de ninguém. Eu vou sempre atrás das pessoas no sentido de lhes mostrar que há um caminho em que a vida de cada um pode se tornar ainda mais extraordinária. E eu já fiz o meu treino, o Filipe já fez o treino dele e qualquer pergunta que tenham para fazer, podem fazer a um de nós ou à equipa do OK Porto e nós estamos aqui para responder. Por isso, mais uma vez, Filipe, queres deixar uma última palavra? Não. Bom, venham fazer o mapa, venham todos. É isso. Permitam-se. Mereçam. Agora, fiquei com uma dúvida. Para quem é que é o mapa? É só para pessoas que têm problemas? Não, o mapa é para toda a
gente. É que eu achava que não Até, tinha problemas até, para fazer um mapa. até para quem acha que não tem problemas. É isso. Eu achava que não tinha problemas para resolver. Eu sabia que a minha vida estava uma merda, mas ao mesmo tempo, digamos que o meu ego não queria mostrar essa parte. Eu não podia, porque ficava demasiado vulnerável, mas foi preciso tirar essa camada de orgulho e ir atrás de uma solução mais definitiva para os meus sonhos. E ainda bem que a Ana Antunes me ajudou a desconstruir esse ego que me estava a impedir de tomar a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, que foi fazer o MAP. Por isso, olha, mais uma vez, Filipe, obrigado pela tua partilha. Obrigado a todas as pessoas que estão a assistir. Adorei ver estes números aqui a tocar nos 25 e a passar. Foi muito, muito importante. É por isso que eu estou aqui. Faz parte da minha missão. Ajudar-vos a vocês desse lado a transformarem a vossa vida. Eu sou o Rui Ganga, sou coach. Façam-me perguntas que eu muito provavelmente vou-vos também responder com uma pergunta. Mas vai ser uma pergunta poderosa que vos vai ajudar a tirar conclusões importantes para as vossas vidas. Que mais é que eu posso dizer? Vemo-nos no MAP, Filipe. E quem está desse lado, espero também ver-vos no próximo MAP, que é no dia 2, 3 e 4 de fevereiro. Já falta muito pouquinho. Corram para os vossos objetivos e eu prometo que vão viver uma vida extraordinária. Um abraço para todos. Estamos em Deus, contacto. Abraço. Vemo-nos no Deus, MAP. boa noite. Tchau.